O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. 12º capítulo, versículos 1 a 11. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali, ofereceram-lhe um jantar. Marta servia. Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então, Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 moedas de prata para dar aos pobres? Judas falava assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: deixa ela fazer isso, em vista do dia de minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco. Quanto a mim, nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também a Lázaro, porque por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Queridos irmãos, queridas irmãs, uma tarde bonita, com trovões, chuva em toda a região. Temos de agradecer a Deus. As chuvas são para nós, desse sertão, do semiárido do Nordeste, uma bênção. Como é bonito ouvir o trovão. Depois os homens do campo felizes, lançando a semente à terra. Os passarinhos se alegram. A natureza se renova. Tudo fala da bondade, da misericórdia de Deus. 6 dias antes da Páscoa, 6 dias antes de sua morte, Jesus, fazendo o caminho de subida para Jerusalém, fez uma breve parada, um pernoite na casa de uma família amiga, Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos, e suas irmãs, Maria e Marta. Eu fico a imaginar esse encontro. Em Betânia, existem os escombros da casa de Lázaro. Até algumas peças do tempo de Jesus. Um moinho gigante, de madeira, que era movido a um torno. Uma sala de uma casa de pedras. Foi ali que Jesus repousou. Parou para um breve momento de alívio, de uma caminhada longa. Ele vinha da Galileia, subindo para a Judéia. O deserto, o caminho, o sol, a poeira. Naquela noite, nós podemos perceber naquela casa alguns elementos que são extremamente importantes para a nossa meditação de Semana Santa. Uma ceia.
O que te lembra uma ceia? Certamente, esta ceia deve ter acontecido na quarta-feira. Antes dele entrar em Jerusalém, Betânia fica bem perto de Jerusalém, a 12 quilômetros. Uma ceia, uma despedida. Eu penso sempre e quero me esforçar para entender o que se passava no coração do Senhor. O seu olhar sobre as pessoas, o seu infinito amor. Ele sabia tudo o que ia passar em Jerusalém. Lembre-se, Ele é Deus, e Deus tudo sabe, porque é onisciente. Mas Ele quis parar ali e confraternizar-se com seu amigo Lázaro, a quem Ele ressuscitara. Os apóstolos estavam com Ele, inclusive Judas Iscariotes. Algumas pessoas convidadas pela família, um jantar, uma ceia, uma despedida. Maria, a irmã de Lázaro, ela quer homenagear o Senhor. E ela procurou uma forma muito feminina. Não era uma família rica, mas ela comprou um perfume caro, um perfume de nardo puro. O Evangelho diz nardo, muito caro. Quando a gente ama alguém, a gente sempre quer dar o melhor de nós mesmos para o amado, não é? Para a amada. Era um gesto de gratidão. Imaginem o tamanho da gratidão daquela mulher. Ela tinha presenciado a ressurreição de seu filho, de seu irmão. O seu irmão ressuscitara pela força poderosa daquele homem que ordenara: Lázaro, sai para fora, quando o corpo já estava em decomposição, apodrecendo. Aquela mulher tinha no coração uma profunda gratidão. Mais do que isso, ela sabia que aquele homem era Deus, o Messias, o enviado do Pai. Tanto que antes, a mesma Maria, que quando Jesus chega na casa deles de surpresa, ela larga tudo e fica aos seus pés para ouvi-lo. Não quer mais nem se importar com as coisas corriqueiras. Amor tão grande, né? Amor só se entende quando existe reciprocidade. E ela derrama aquele perfume sobre os pés de Jesus. Ela está de costa. Uma mulher judia não podia ficar diante de um homem, não. Ela se coloca numa atitude de escrava, pois o lavar os pés do homem no tempo de Jesus era tarefa própria dos escravos e das escravas. Escrava por amor. Gratidão que leva a essa atitude de jogar o perfume nos pés de Jesus, beijá-los e com seus cabelos longos enxugar com suas lágrimas. Há estudos sobre a pessoa da Maria, irmã de Lázaro. Uns chegam a dizer que ela seria a Maria Madalena. Acho que não, porque a Maria Madalena era da cidade do povoado de Magdala e não de Betânia. Mas Maria, ela está cheia de amor. A casa fica toda perfumada. Qual o significado dessa unção? O próprio Jesus diz, quando Judas Iscariotes reclama porque se gastou tanto dinheiro num perfume tão caro, porque não se economizou isso para se dar aos pobres,
E o Evangelho diz, ele não se preocupava com os pobres, ele era ladrão. De interessante, o Evangelho reconhece Judas como ladrão, porque ele colocava a mão na bolsa. A economia de Jesus, sabe, era uma sacola. Era o tipo da economia, não tinha cofre. E as pessoas botavam ali para onde ele ia passando. Algumas mulheres muito ricas o ajudavam, como Susana, mulher de Cusa, um alto oficial romano. Era aquela uma mochila. Dali saía a economia para manter o grupo. Bonito, né? Então, Jesus deixa que ela faça isso, em vista do dia da minha sepultura. Todo o corpo de um judeu, quando morto, era ungido com óleo, com perfume. Mas isso nos remete a uma outra unção, aquela que Ele dá a nós todos, a unção do Espírito, o Espírito dele que vivifica, que dá vida. Sereis batizados no Espírito Santo. A unção que nós recebemos, o óleo santo no batismo, o óleo santo do crisma, somos de Deus, somos de Cristo, somos de sua igreja. Você pode dizer, eu recebi essa unção. E mesmo que você tenha esquecido o seu batismo, ou tenha se afastado da fé, não importa. A unção é a marca de Deus na sua vida. Você já é pertença de Deus. Bonito, deixa que ela faça isso. A unção do meu corpo é uma pré-figura da unção, do seu sacrifício e do derramamento do Espírito Santo, no qual nós fomos batizados e ungidos com o óleo da salvação. Queridos irmãos e irmãs, segunda-feira da Semana Santa, somos chamados a, nessa missa, olhando para esse altar, ficarmos aos pés de Jesus, como Maria, irmã de Lázaro. Termos essa atitude amorosa para com Ele. Por favor, nesses dias, ame mais a Jesus. Se relacione com Ele no silêncio, procure-o. Ele lhe falará, você vai senti-lo. Hoje, lá em Pesqueira, na Escola Cristo Rei, a Daniela que estava lá é testemunha. Muitos alunos, e um barulho, eles não queriam, eu acho que você, Clemence, também estava, e a gente fez um esforço, vocês falaram, mas houve silêncio, houve lágrimas, quando nós pedimos para que, você pode orar, feche os olhos, você vai sentir o que você nunca sentiu, a unção do Espírito, e começamos a cantar a Clemence. Houve um grande silêncio. Depois de mais de 2 horas de encontro, sem silêncio. Clemence, você pode dizer aqui no microfone o que você viu daquela garota no meio daquela multidão de jovens? Algo que foi tão forte. De repente, todo o clima parecia um cenáculo. Ela pode dizer o que aconteceu. Melhor do que eu. Porque é bom quando a gente fala. E a gente tem os testemunhos de quem está presente. E nesse momento, que foi um momento de muita unção, a gente viu uma jovem, ela simplesmente se ajoelhou. Nós tínhamos quase 300 jovens dentro do auditório. E aquela menina não sentiu vergonha de declarar o amor por Jesus. E ela se ajoelhou diante de todos. E ali a gente viu o Espírito Santo tocando. A gente percebeu, pelo olhar de muito deles, que é Deus quem quer trazer o jovem para cá, para Ele. É Deus que quer realizar essa festa no coração dos jovens, essa festa que a gente está se programando. Isso dá força, porque a gente vê muitos jovens saíram da sala depois, mas eu creio que todos foram alcançados,
pela palavra pregada ali, pela oração. Porque a gente via isso nos olhos de todos que ficaram e de muitos que saíram. Então, eu digo para você que está nos ouvindo, para você que está nos assistindo, não desista de Deus. Ame a Deus, porque Ele jamais vai deixar você sozinho. Pois é, quase 2 horas de um esforço, muito esforço, e o Rodrigo falava, a Daniele falava, ela cantava, mas o barulho só fazia crescer. Eram mais de 300 jovens, a gente queria um grupo pequeno, de uns 30 a 40. A gestora, numa solicitude, chamou todo o ensino médio, mas quando nós dissemos, vamos orar, você pode, independente, fechar seus olhos e deixar que o Espírito Santo lhe toque, que você receba a unção do Espírito. Aos poucos foi fazendo silêncio e o Senhor entrou naquele auditório, eu tenho certeza. E no meio da multidão, uma menina se ajoelha, fica com os braços para o céu e os outros olhando. E quantos se emocionaram? Quantos ficaram num silêncio profundo? E quando eu ia saindo, um rapaz, um garoto, disse assim, valeu, padre. Valeu, padre. Ou seja, ele deve ter se encontrado com Jesus. Ele deve ter descoberto o sentido da Semana Santa. Vamos para o altar e com Maria, queiramos perfumar os pés de Jesus.